Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, por conta da situação, né, que estamos vivendo, vamos retomar os nossos estudos agora de maneira online, né, com essas aulas à distância, porque a gente não pode perder o ritmo que a gente estava seguindo. Né? Então, hoje, como eu já tinha dito para vocês, né, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, nós vamos começar a estudar os pronomes, né? Então, esse material que foi elaborado vai trabalhar com os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Então, vamos começar a estudar. E aí, cada aula, a partir de agora, eu vou trabalhar com um grupo de pronomes para também não ficarem muitos pronomes para uma aula só, né? Muitas regras, muitas estruturas. Então, vamos seguir. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é a própria definição do que é pronome. Então, o pronome, como o próprio nome dele mesmo já diz, né, se a gente pensar em pronome, se a gente desmembrar essa palavra e pensar nessa questão desse pro como um pró, uma ideia de a favor, o pronome na verdade é o que está a favor do nome. Mas a favor do nome em que sentido, né? Porque ele é uma classe gramatical que a gente usa no lugar de um nome, ou a que se refere a um nome, ou que acompanha o nome de uma certa forma qualificando. Então, se a gente for ver na definição, a definição abarca propriamente isso, né? Então, pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando de alguma forma. É importante ressaltar aqui que quando a gente fala dessas divisões do pronome, em que o pronome, que a gente tem o pronome que substitui e o pronome que acompanha, a gente tem até próprias classificações de distinção para isso. A gente chama de pronomes substantivos todos aqueles que substituem o nome, né? E a gente chama de pronomes adjetivos aqueles que acompanham. Então, um exemplo seria assim, um exemplo de pronome substantivo. Eu tenho Maria está doente, eu posso dizer ela está doente. Então, eu posso pegar o pronome pessoal do caso reto ela e introduzir no lugar, colocar no lugar desse substantivo próprio que é Maria. Então, isso me denota que é um pronome de caráter substantivo. Ou eu posso ter também assim, minha mochila está suja. Se eu tenho minha, esse pronome possessivo, ele já está acompanhando o substantivo mochila. Então, ele está, de uma certa forma, qualificando, determinando de forma, né, possessiva, esse substantivo. Por isso que se encaixaria num pronome de tipo adjetivo, né? Então vamos lá. Existem 6 tipos de pronomes: os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Tá? Então hoje nós vamos começar com os pronomes pessoais, né? Então os pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? O discurso é composto por 3 pessoas. Então eu tenho a primeira pessoa, que é o eu, que é quem fala. Eu tenho a segunda pessoa, que é o tu, que é para quem se fala. E eu tenho a terceira pessoa, que é o ele, que é de quem se fala. Então, esses pronomes pessoais, eles vão substituir esses substantivos, indicando diretamente essas 3 pessoas do discurso. Tanto que, se vocês pararem para notar, uma própria declinação dos pronomes, né? A gente tem primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Ainda assim, referenciando-se a essas pessoas do discurso, a esses três elementos que são presentes no discurso: o quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá? Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige. E ele, ela, eles e elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem fala. Então, percebam que aí tá as 3 pessoas do discurso: o quem fala, o para quem se fala ou com quem
se fala, tá? Aqui, se vocês repararem bem, a gente tem a presença do tu, vós, você e vocês. Eu vou explicar mais pra frente a questão do uso desse você, que não é propriamente um pronome pessoal do caso reto, né? Mas que nós usamos para fazermos referência a essa segunda pessoa, que é essa pessoa com quem a gente fala, né? Então, os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. Então, vamos ver a diferença entre um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso reto. O pronome pessoal do caso reto é aquele que na sentença, na oração, no período, exerce a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Por exemplo, nós lhe ofertamos flores. Então perceba que nesse caso aqui, o nós, ele é um pronome pessoal do caso reto, não só porque ele faz parte da declinação dos pronomes pessoais do caso reto, tá? Mas também porque ele está em posição de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto, diferentemente dos pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão exercer essas funções de sujeito e de predicativo. Enquanto os pronomes do caso oblíquo, né, os pronomes pessoais do caso oblíquo, vão exercer funções de complementos. Complementos verbais, complementos nominais, né? Então, os pronomes pessoais, os pronomes retos, desculpa, apresentam flexão de número. Então, a gente tem singular e plural. Apresenta flexão de gênero, mas só para a terceira pessoa, tá? Que eu tenho o ele e o ela. E apresentam flexão, né, de pessoa, porque eu tenho primeira, segunda e terceira. Sendo essa última a principal flexão, uma vez que marca a pessoa do discurso. Então, os pronomes retos, eles são flexionados em número. Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. É flexionado em gênero apenas para as terceiras pessoas, eles, elas, ele e ela, né? E a flexão de pessoa, porque eu preciso ter essas três pessoas do discurso para que eu tenha esses falares do discurso, né? Então, dessa forma, o quadro dos pronomes retos é assim configurado. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Eu sei que para nós aqui no Rio de Janeiro, a segunda pessoa, como um tu e um vós, né? Vamos focar primeiramente no tu. Nós não temos muito esse uso do tu aqui, né? Nós usamos muito o pronome de tratamento, você, né? Para falar, para nos dirigir a essa segunda pessoa. Mas claro que a gente também percebe que há várias regiões no nosso território que usam essa segunda pessoa, né? E o vós, claro, ele é muito utilizado ainda em discursos religiosos, discursos políticos, porque é uma massa de segunda pessoa, né, do discurso, digamos assim, com a qual você está querendo se comunicar naquele momento. Então, até hoje, está muito guardada nessa questão de discursos, tá? Então, tudo tranquilo? Vamos, então, prosseguir. Então, agora que a gente viu o pronome pessoal do caso reto, vamos entrar para o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, na oração, no período, exerce a função de complemento verbal. Então, ele pode ser tanto objeto direto quanto indireto, ou complemento nominal. Então, a gente tem ofertaram-nos flores, ofertaram a nós flores. Então, perceba que esse nós, ele substituiria essa construção a nós, só que a nós não poderia. Por quê? Porque o pronome pessoal do caso reto não pode estar em posição de objeto, só pode estar em posição de sujeito. E isso explica muito para nós porque que as construções como eu vi ele, eu vi ela, são construções que a gente chama de construções que estão em desvio à norma. Por quê? Porque eu não posso ter, pela norma padrão, um ele e um ela exercendo a função de objeto, né? Vamos desmembrar esse período. Eu vi ele. Eu, quem vi? Eu. Quem vê algo ou alguém. O que eu vi? Ele. Não, eu não posso, né?
Porque esse ele, na verdade, ele não pode estar na posição de complemento verbal. Esse ele só pode estar na posição de sujeito. Então é por isso que a gente chama que construções como eu vi ele, eu vi ela, são construções que estão em desvio em relação à norma padrão, tá? Então, observação. Em verdade, o pronome oblíquo é uma forma variante do pronome pessoal do caso reto. Essa variação indica a função diversa em que ele desempenha na oração. O pronome reto marca o sujeito da oração, o pronome oblíquo marca o complemento da oração. Então, aqui é uma observação que ressalta o que a gente estava discutindo agora, né? Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que possuem, podendo ser átonos ou tônicos. A gente estudou acentuação no passado, né? Foi um dos últimos conteúdos que a gente estudou. Então, aqui a gente vai ver propriamente como que essa própria acentuação dentro dos pronomes oblíquos vão criar até duas declinações próprias, né? Que a gente vai ter a declinação dos átonos e a declinação dos tônicos. Então, vamos lá. Pronomes pessoais do caso oblíquo, agora os átonos, né? Os pronomes oblíquos átonos. São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são precedidos de preposição. Então, eles não têm necessidade de ter preposição antes, né? E também porque eles possuem uma acentuação tônica. Eles possuem fraca tonicidade na hora da pronúncia. Então, eu tenho ele me deu um presente. Então, percebam que nessa construção, ele me deu um presente, a gente tem o verbo dar, que quem dá algo, o que ele deu? Um presente. Quem dá algo para a alguém. Então, reparem que esse me, ele deu um presente, ele me deu um presente. Então, reparem como esse me está, na verdade, está substituindo a construção com a preposição. Porque eu poderia ter ele deu um presente a para mim. Não, aqui eu usei a construção com o pronome oblíquo átono que não tem necessidade de preposição. Então, ele me deu um presente, tá? Então, o quadro dos pronomes oblíquos átonos é assim configurado. Primeira pessoa do singular, eu, o me. A segunda pessoa do singular, o tu, o te. Terceira pessoa do singular, se, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. E terceira pessoa do plural, se, os, as, lhes. Então, essa é a declinação dos pronomes oblíquos átonos. Então, agora vamos para os pronomes oblíquos tônicos, né? Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposições. Então, percebam que aí a gente já tem um traço distintivo dos próprios átonos. Não só por questão da tonicidade, que os átonos têm uma fraca tonicidade, eles não são precedidos por preposição. Já os tônicos serão. E, em geral, são as preposições a, para, de e com, tá? Então, por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto da oração. Também, tá? Não só, mas é porque como a gente está pontuando as preposições, eles podem indicar também complemento nominal, adjunto adverbial, não só, tá? Mas é porque como a gente está falando das preposições, é importante ressaltar isso com vocês. E possuem acentuação tônica forte, né? Então, o quadro dos pronomes oblíquos tônicos é assim configurado. Então, primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. E terceira pessoa do plural, eles e elas. Tranquilo? Podemos prosseguir, então, porque vamos ver agora os pronomes de tratamento. A gente classifica, né, algumas gramáticas, outras não, colocam os pronomes de tratamento dentro dos pronomes pessoais, tá? Porque são pronomes substantivos ainda. Então, eu achei importante que a gente trabalhasse com todas essas nomenclaturas e classificações de pronomes nessa mesma aula. Então, vamos para os pronomes. A segunda pessoa indireta. A chamada segunda pessoa indireta se manifesta quando utilizamos pronomes que, apesar de indicarem nosso interlocutor, portanto, a segunda pessoa, utilizam o verbo na terceira pessoa. E é aqui que eu vou retomar com vocês aquela ideia do você.
né, que a gente estava falando mais na frente. O que é essa segunda pessoa indireta? Nós, dentro de um processo comunicativo, como já foi dito, nós temos 3 pessoas que fazem parte desse processo comunicativo. Quem são essas 3 pessoas? O eu, quem fala, o tu, para quem se fala, e o ele, de quem se fala. Então, quando a gente fala de segunda pessoa indireta, é que nós, em algumas regiões, a gente tem construções, vamos nos pautar aqui no Rio, né? Nós temos construções em que nós falamos com uma pessoa, então é a nossa segunda pessoa, mas nós utilizamos um pronome de tratamento e nós utilizamos o verbo na terceira pessoa. Então, eu não digo, como é que eu posso dizer? Tu amas. Eu não digo você amas, eu digo você ama, né? Então, nós nos referenciamos, nós nos dirigimos à segunda pessoa do discurso, utilizando o verbo na terceira pessoa. É por isso que aqui eles chamam de a segunda pessoa indireta. Porque é uma segunda pessoa com a qual eu me comunico, porém eu utilizo o verbo na terceira pessoa. Então, se vocês quiserem pensar em exemplos clássicos de segunda pessoa indireta, somos nós aqui no Rio que usamos o você e conjugamos o verbo na terceira pessoa para falar com alguém diretamente, né? Eu mesma aqui nessa aula falo, vocês entenderam o conteúdo, né? Eu não falo vós entendestes o conteúdo, né? Que seria a forma plural dessa minha segunda pessoa, porque nós aqui no Rio usamos muito o você, tá? Então, é o caso dos chamados pronomes de tratamento, que podem ser observados no quadro seguinte. Então, aqui tem um quadro que tem os pronomes de tratamento. Claro que o você e o senhor, senhora, senhorita, nós vamos ver no próximo quadro. Mas nós temos aqui Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Referendíssima para sacerdotes e bispos, Vossa Excelência para altas autoridades e oficiais generais, Vossa Magnificência para reitores de universidades, Vossa Majestade para reis e rainhas, Vossa Majestade Imperial para imperadores, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Senhoria para tratamento cerimonioso e Vossa Onipotência para Deus, né? Então, vocês percebam que aqui nós temos as formas, né? O primeiro quadro nós temos as formas desses pronomes, nós temos no segundo quadro a abreviação desses pronomes e no terceiro quadro nós temos a quem se destinam esses tratamentos cerimoniosos, tá? Só que também a gente não tem só esses pronomes, né? A gente tem também os pronomes senhor e senhora, você e vocês. Nós temos o senhorita também, mas eu não coloquei aqui no quadro porque para nós ele praticamente caiu em desuso. Eu vou falar do senhorita, né? Mas para nós ele praticamente caiu em desuso. Então, vamos focar no senhor e senhora. Então, também são os pronomes de tratamento o senhor, a senhora e você, vocês. O senhor e a senhora são empregados no tratamento cerimonioso. Você e vocês no tratamento familiar. Vamos discutir sobre isso, né? Isso aqui é uma coisa muito importante a gente pensar, que para nós, aqui no Rio, hoje em dia, a gente não pode mais dizer gramaticalmente que senhor e senhora são usadas necessariamente no tratamento cerimonioso. Sim, nós usamos senhor e senhora para questões, sim, de lugares em que você tem um afastamento, que você tem um distanciamento do interlocutor com o qual você está se comunicando, né, com a sua segunda pessoa. Mas nós também usamos muito senhor e senhora com uma ideia de pessoas mais velhas, né? Tanto que eu já até falei em sala com vocês que a gente tem aquela brincadeirinha do a senhora gostaria, e a pessoa fala assim, nossa senhora, como tá me chamando de velha? Então a gente tem esse senso comum. Para nós hoje, nem sempre foi assim, né? Muito antigamente, em estágios anteriores da língua, a gente tinha essa distinção muito clara entre senhorita e senhora, né? Que a senhorita era um tratamento respeitoso, cerimonioso para mulheres não casadas e senhora já era um tratamento cerimonioso para mulheres casadas. Então, se a mulher ela já tinha 16 anos, mas ela já era casada, ela já receberia o tratamento cerimonioso de senhora.
esse tratamento para nós, não só como senhorita caiu em desuso, mas essa distinção de tratamento respeitoso acabou, a gente não usa mais, né? Então, senhor e senhora para nós, ainda assim, nós usamos para tratamento respeitoso, tratamento cerimonioso, com essa segunda pessoa que a gente está se comunicando, que a gente não tem intimidade. Mas a gente também usa para essa questão de idade, né? E o você e o vocês, a gente usar no tratamento familiar não só mais. Hoje em dia a gente usa muito o você para a gente poder falar com qualquer outra pessoa, né? Você pode encontrar uma pessoa na rua, nunca ter visto, e você se referenciar a pessoa como você. Ah, você poderia me dar licença? Ah, você poderia me ceder o lugar? Então perceba como que a gente usa ainda, a gente usa o você, sim, no tratamento familiar ainda, mas não só. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas de trazer as definições e a gente discutir em cima dessas definições, que eu acho muito importante, porque a gente tem que refletir sobre os nossos usos, né? Então, eu acho importante a gente trazer uma definição que parece que é uma definição fechada, mas que não, a gente tem que refletir sobre tudo que a gente está estudando. Então, nesse caso, eu até nem quis colocar essas outras questões aqui na classificação, porque eu quero partir da definição para essas reflexões. Eu acho que é muito enriquecedor para vocês, né? Então a gente tem aqui você e vocês são largamente empregados no português do Brasil. Em algumas regiões a forma tu é de uso frequente, em outras é muito pouco empregada. Na nossa, a gente praticamente não usa. Quando a gente quer usar o tu, a gente fala, tu vai, a gente usa o tu e conjuga na terceira pessoa. Então, a forma tu conjugada na segunda pessoa, nós aqui no Rio não temos esse hábito linguístico, né? Então, já as formas vós têm uso restrito à linguagem litúrgica, formal ou literária, que é o que eu estava falando para vocês, que nós não nos utilizamos mais dessa forma voz em ambientes diários, assim, cotidianos, familiares. A gente usa muito mais em questões litúrgicas, em discursos políticos de alta formalidade ou em discursos literários também, tá? Então, depois de todo esse percurso que nós fizemos sobre os pronomes, né, nós vamos agora fixar esses conteúdos. Então, nós temos aqui 5 perguntas que são de fixação. É importante que vocês tentem fazer esse exercício de fixação sem voltar aos slides. O importante é vocês tentarem fixar o máximo de informações possíveis para tentar reproduzi-las, né, nas suas respostas, sem ter a necessidade de voltar aos slides anteriores. Mas caso haja necessidade, não tem problema nenhum. É só porque assim é mais fácil para vocês verem que conteúdo foi fixado, né? Então a gente tem a questão 1. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Então, como vocês podem perceber, esse foi o trecho que eu tirei do primeiro slide de pronomes, né? A partir da leitura do trecho em destaque acima, responda: qual é a classificação dada aos pronomes que substituem um termo e aos pronomes que acompanham o termo? Então, aqui, vocês vão ter que dar essas duas classificações que foram faladas aqui nessa aula. 2. Quem são as pessoas do discurso? Dentro do processo comunicativo, quais são as suas posições? Então, quem são essas pessoas do discurso e qual é a posição delas dentro desse processo de comunicação, né? 3. Quais são as funções sintáticas exercidas, respectivamente, pelo pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo? Apresente exemplos. Então, aqui eu quero que vocês listem, respectivamente, qual que é a função sintática do caso reto, dê um exemplo, que vocês vão reforçar a resposta de vocês vão corroborar a resposta de vocês através do exemplo, e quais que são as funções do pronome pessoal do caso oblíquo, e vão apresentar exemplos também, tá? 4. Quando a chamada segunda pessoa indireta é manifestada? Quando que essa segunda pessoa indireta aparece, né? E 5. Nós podemos dizer que
hoje, no Rio de Janeiro, as formas senhor, senhora e a forma você são utilizadas respectivamente para tratamento cerimonioso e para o tratamento familiar? Justifique. Nós acabamos de falar sobre isso, né? E vocês, como já me conhecem, sabem que quando eu faço essas perguntas, geralmente a resposta é não e vocês vão problematizar em cima delas. Então, vocês já sabem que vocês vão ter que problematizar em cima dessa pergunta 5, tá? E com base em tudo que a gente discutiu agora há pouco. Tranquila essa bibliografia da aula de vocês, a bibliografia que eu usei para montar, né? E obrigada, até a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo pronomes, né? Mas após esse exercício de vocês, eu vou postar um videozinho com o gabarito desses exercícios que vocês fizeram agora, tá? Então, bom estudo para vocês, bom exercício de fixação. A gente se vê na próxima aula. Tchau!